Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel e hoje nós vamos ter uma aula de física com as leis de Newton. É uma aula bem tranquila que com certeza vocês vão gostar. Em alguns livros fala assim, estudo das forças e depois lá dentro e coloca as leis de Newton. Mas eu já vou chamar do nome principal, tá? Nós vamos estudar hoje as leis de Newton. São 3 leis de Isaac Newton. A primeira lei é a lei da inércia. A lei da inércia fala o seguinte: todo corpo que está em repouso, a tendência é continuar em repouso. E todo corpo que está em movimento, a tendência é continuar em movimento com o MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica é a lei que explica força e peso, tá? Onde a lei diz o seguinte, que a força resultante é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração. E lembrando que a força ela é vetorial e a aceleração também é vetorial, ou seja, é representado por módulo, direção e sentido, tá? Beleza? Então assim, gente, a terceira lei de Newton fala da ação e reação. Para toda ação tem uma reação de mesmo módulo, porém de sentidos opostos. E ação e reação são aplicados, ação e reação agem em corpos diferentes, tá? Ação e reação agem em corpos diferentes. Por exemplo, quando o nadador ele puxa a água para trás, ele está aplicando a ação de puxar a água para trás. Agora, quem vai para frente é seu corpo, não é a água. Então, ação e reação agem em corpos diferentes. Isso é muito interessante para a gente. Inclusive, tem várias questões de vestibular que tenta confundir os alunos nisso. Por exemplo, eu estava lendo ali agora uma questão de vestibular que falava assim: o cavalo puxa uma carroça. Ele não vai conseguir arrastar a carroça porque, pela lei da ação e reação, a ação é puxar a carroça para frente. A reação é a carroça aplicar a força para trás. Ou seja, isso confunde as pessoas. A ação e reação agem em corpos diferentes, por isso que a carroça vai movimentar. Então, vocês precisam lembrar disso, tá? Ação e reação agem em corpos diferentes. Agora nós vamos para a parte teórica que a gente vai entender isso melhor. Vamos lá. Pronto, pessoal. Vamos teorizar mais um pouquinho. Vamos lá. As leis de Newton são um conjunto de leis que descreve a dinâmica do movimento, tá? A dinâmica do movimento. A primeira lei é a lei da inércia, que eu falei para vocês, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, ao menos que seja forçado ao mudar aquele estado pelas forças aplicadas sobre ele. Um exemplo clássico aqui, um menino andando de skate, né? Ele vai em certa velocidade em linha reta. A tendência dele era continuar em movimento. Quando ele bateu em um anteparo, aí o corpo, a tendência dele era continuar em movimento, o skate parou e ele continuou em movimento, né? Então aqui é um exemplo muito clássico da aplicação da primeira lei de Newton. Uma aplicação clássica também é do cinto de segurança. Qual a importância do cinto de segurança? É evitar que o motorista ou passageiro saia do veículo quando tiver um impacto, né? Quando tiver um acidente, quando o veículo chocar. Então, o cinto de segurança ele impede que a pessoa saia do carro, que a pessoa continue em movimento. Então é um exemplo muito clássico da lei da inércia, né? Que todo corpo que está em repouso, a tendência é continuar em repouso. E todo corpo que está em movimento, a tendência é continuar em movimento, certinho? Nós vamos agora para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, que é chamado princípio fundamental da dinâmica, é a lei que vai explicar isso aqui, ó, que força resultante é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração.
tá? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção em linha reta na qual aquela força é aplicada. Lembrando que força resultante é massa vezes aceleração, onde Fr, tá? Aqui, ó, Fr é a força resultante que é dada em newtons. A massa é dada em quilogramas e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Um exemplo disso é para você calcular a força que a pessoa está aplicando para empurrar um veículo, empurrar um carro, né? Um exemplo clássico da segunda lei de Newton. Tá? Para você empurrar esse veículo, você precisa calcular a força, precisa aplicar uma certa força. E uma força maior do que a força de atrito que segura os pneus ao chão. Então, como é que calcula essa força? Força resultante é massa vezes aceleração. Eu vou anotar aqui também, porque eu acho importante, gente, essa fórmula aqui, ó. Eu chamo assim, né? Meus alunos já sabem disso aqui. Pizza mais Guaraná, que é a fórmula de peso, né? Peso é massa vezes gravidade, tá? Lembrando que a gravidade da Terra é 9,8, aproximadamente 10, tá? E quando pedir para você calcular um peso de um objeto, é só pegar a massa e multiplicar pela gravidade, certinho? Beleza, né, gente? Então, peso também é dado em newtons, tá? Por isso que é importante a gente lembrar. Os livros deixam para trabalhar isso depois, mas eu já vou trabalhando desde agora com vocês. Peso é massa vezes gravidade, tudo bem? A terceira lei de Newton aqui, ó. A terceira lei de Newton, que é ação e reação, a gente lembra, né? Para toda ação tem uma reação de mesmo módulo, porém de sentidos opostos. E ação e reação é aplicada em corpos diferentes. Por exemplo, isso daqui, ó. Quando você tem aqui um foguete, um avião, né? Tá, um avião. Um avião, por que que ele anda? Ele joga o ar para trás e o avião vai para frente. A turbina joga o ar para trás e o avião vai para frente. O que que acontece? A ação é jogar o ar para trás. A reação é o avião ir para frente. Então esse é um princípio bem clássico da ação e reação. Outro princípio clássico é por que que a gente anda. Porque a gente puxa a terra para trás e nosso corpo vai para frente. E ação e reação são aplicados em corpos diferentes. Mas nós vamos treinar um pouquinho agora com um banco de questões, tá? Vamos fazer aqui umas questões para a gente treinar um pouquinho a aplicação dessa lei. Vamos lá, pessoal. Tá, a primeira questão, tá? Aqui a atividade das leis de Newton com o professor Noel. A primeira questão é da Cefet de Minas Gerais. É uma questão clássica, né? Como eu falei para vocês, ó. Vem uma pessoa com velocidade constante, na pergunta diz isso, ó, com velocidade constante, em cima de um skate, bate em um anteparo e ela cai. Então ela estava em movimento, a tendência era continuar em movimento. Que lei explica isso daqui? Claro que é o princípio da inércia, a lei da inércia, a primeira lei de Isaac Newton, ó, a lei da inércia. Tudo bem? Então você vem aqui e pode marcar com certeza, princípio da inércia. Pronto, já acertou a questão da Cefet de Minas Gerais. De boa? Tranquilo, gente, não dá muito trabalho para responder não. Vamos para a questão de número 2, que é uma questão da USP de São Paulo, né? Fala assim, ó. Um carro durante um trajeto de 400 metros... Vou anotar isso, tá? Vamos anotar aqui. Distância 400 metros. Distância 400 metros, sofreu um aumento de velocidade de 20. A velocidade inicial era 20. Vamos anotar isso, tá, gente? para 40. Então a velocidade final é 40, tá, pessoal? 40 metros por segundo. Tá, ele diz que a massa
do veículo com a massa dos ocupantes, somado tudo aqui, a massa total, né? É 1.200 quilos. Ele quer a força. Tá. Vamos lembrar um pouquinho aqui de Torricelli. Não tem tempo, né? Toda vez que não tem tempo, não perca tempo. Use a fórmula de Torricelli. Então, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A de aceleração vezes D de distância, tá? Então, a velocidade final tá aqui, ó, 40. A velocidade inicial tá aqui na pergunta, 20. 2 vezes aceleração não tem. E a distância tá aqui na pergunta, ó, 400. Então, vou pensar comigo, ó, 40 ao quadrado, 40 vezes 40 é 1.600. 20 vezes 20 é 400, tá? 20 ao quadrado. 2 vezes A dá 2A, vezes 400 dá 800A. Então, fazendo direto, vai ficar assim, ó, 800A é 1.600 menos 400, tá? Tá belezinha? Acho que tá tranquilo, né, gente? Então, vamos pensar comigo, ó. 800A é igual, diminui aqui, vocês vão encontrar 1.200, né, gente? 1.200. Vou passar aqui para cima, tá, gente? Pra gente continuar a nossa ideia aqui. Passando aqui para cima, passando aqui vai ficar o seguinte, ó, vai ficar A igual 1.200 dividido por 800. Posso cortar os zeros, né, gente? E dividir, que dá 1,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui é aceleração. Mas ele quer a força. Aí vocês lembram, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Eu monto uma frasezinha assim, ó, formiga mata aranha, para ninguém esquecer, ó, formiga mata aranha. A força resultante, eu não sei, mas eu sei a massa. A massa é 1.200, está aqui na pergunta, ó. 1.200. E a aceleração, 1,5. Então, força resultante é igual 1.200 vezes 1,5 dá 1.800. 1.800 newtons. Pronto, pessoal. Encontramos a resposta. 1.800 está aqui, ó, na letra C, de certeza que nós acertamos. 1.800, letra C, certeza que nós acertamos. Acho que foi bem tranquila essa questão, né? E aí vamos focar bastante agora na próxima questão aqui, na questão de número 3, né? Vamos ver essa questão de número 3. Fala assim, ó. A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira, tá, gente? Vamos marcar o que é verdadeiro aqui. Vamos pensar comigo, ó. Os pares de ação e reação podem ser formados exclusivamente por força de contato. Força de contato é só batendo no objeto, contactando. Claro que não. A força de ação e reação pode atuar em força magnética, por exemplo, um ímã, né? Um ímã empurrar outro ímã. E isso pode acontecer. Então, tá errado essa daqui. Não é somente em força de contato. As forças de ação e reação sempre se anulam. Aqui tem um erro bem clássico dos vestibulares, tá? Ação e reação não se anulam porque elas agem em corpos diferentes. Então, gente, ó, não se anulam, beleza? Não se anulam, ok?
Então essa daqui, letra B, também está errada. Vamos para a letra C. As forças normal é uma reação da força peso aplicada por um corpo sobre uma superfície. Claro que não, porque ação e reação agem em corpos diferentes. Aí ele está dizendo que é no mesmo objeto, ação e reação é força normal e força peso em um mesmo objeto. Claro que não, agem em corpos diferentes, tá? Então tá errado. A letra D, as forças de ação e reação sempre atuam no mesmo corpo. Claro que não, já falei várias vezes. Corpos diferentes. Então a letra E que está correta, né? Vamos ver? Como estão aplicadas em corpos diferentes, aqui sim, ó. Corpos diferentes. Ó a palavrinha aqui, ó. Ação e reação agem em corpos diferentes. As forças de ação e reação não se equilibram. Claro, não se equilibram. É por isso que a gente consegue, por exemplo, empurrar um carro. Por que a gente consegue empurrar um carro? Porque a gente aplica a força no carro e a força de reação não é o mesmo carro aplicar na gente. Porque assim, ó, quando você aplica a força no carro, você está utilizando a superfície da terra para aplicar essa força, tá? Então, beleza, a gente conseguiu achar a resposta e fazer uma explicação de todas, porque todas as outras estavam erradas, beleza? Prontinho, gente. Eu vou pensar um banco de questões para vocês e já vou deixar essa aula logo disponível aqui para vocês. Um abração do professor Noel. Fiquem todos vocês com Deus.